Vamos orar, vamos colocar o nosso coração diante do trono da graça, lugar onde nós encontramos favor, lugar onde somos surpreendidos pelo nosso Pai. Este é o Pai que cuida, o Pai que estabelece o seu propósito, o Pai que nos dá a condição de viver a vida abundante que Ele prometeu. Vamos, nesta manhã de quinta-feira, dia 8 de maio, um dia da manifestação do poder de Deus em todas as nossas decisões. Sejamos e estejamos conectados com Ele diante de tudo aquilo que precisamos fazer ao longo de todo o dia, que venha a direção clara dele para todas as nossas decisões. Para você que tem algo, uma decisão séria a ser tomada, uma decisão importante a ser tomada, não que as outras não sejam, mas eu quero declarar a sabedoria do Senhor vindo sobre a sua vida, lhe conduzindo para este lugar, para o centro da vontade do Senhor. Que você esteja conectado, que você esteja tão conectado ao Espírito Santo de Deus, que você possa ouvir claramente a direção dele. Vá para a direita, vá para a esquerda, ou pare, ou faça isso, ou faça aquilo. Que venha do trono da graça tudo que você precisa para que esse dia você esteja 100% conectado com todas as direções do alto. Porque para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Que sejamos sensíveis para ouvir a sua voz e que o nosso coração esteja inclinado a obedecer tudo aquilo que Ele disser. Que não venhamos a ser questionadores da direção de Deus, mas sejamos obedientes ao direcionamento claro, assertivo da parte do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por esta manhã, por esse tempo especial, por esse momento de dedicação voltados para a Tua Palavra. Somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, Tu que és detentor de todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Tu que detens nas Tuas mãos a onipotência, a soberania sobre tudo e sobre todos. Tu és o nosso único Deus e Tu serás o nosso guia para todo sempre. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, digno, santo, fiel, verdadeiro, bondoso, misericordioso. E que alegria poder a cada manhã saber que as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. Que alegria poder, ó Deus, despertar em cada manhã e saber que a Tua bondade direciona os nossos passos aos lugares seguros, aos lugares, ó Deus, que fazem parte da rota do nosso propósito. Te louvamos, ó Deus, por este dia, porque temos a certeza que ele será carregado de provisão do alto, porque nada podemos fazer se o Senhor não for por nós. Sabemos que o Senhor, ó Deus, é aquele que anseia que sejamos conduzidos neste lugar, ó Deus, onde o Senhor determinou, onde o Senhor sonhou e onde o Senhor proveu, na certeza de que é o primeiro lugar, é o melhor lugar para que possamos estar. Queremos, ó Deus, Te adorar em todo o tempo. Queremos levantar mãos santas em todo o tempo. Queremos ecoar, ó Deus, fazer que os nossos lábios possam ecoar, ó Deus, palavras de adoração diante do Teu trono, palavras de gratidão. E queremos, ó Deus, rememorar, ó Deus, as promessas do Senhor em todo o tempo. Sabendo, ó Deus, que elas são fiéis e verdadeiras e que o Senhor, ó Deus, nunca falha. Nenhum dos Teus propósitos
deixam de ser cumpridos em nossas vidas. É tão bom desfrutar do teu amor, é tão bom desfrutar da tua graça, da tua misericórdia. É tão bom sermos abraçados pelo Senhor, ó Deus, e ouvir claramente a voz do Senhor dizendo: aquieta-te, eu estou no controle de todas as coisas. Essa é a voz que ecoa dos teus lábios, ó Deus, para o nosso espírito nessa hora. Aquieta-te e sabei que eu estou no controle de todas as coisas. Isso é muito bom. Ó Pai das luzes, Deus, que não há sombra de variação e não há dúvida, essa direção dos nossos passos é a bússola, Pai, que nos conduz, ó Deus, em tempos de mares revoltos. És, ó Deus, a nossa esperança, és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. És o nosso bom pastor. Temos sido cuidados pelo Senhor como bom pastor. E a condução do Senhor sempre tem nos levado ao lugar da provisão, aos pastos verdejantes. Nossa alma, as nossas emoções têm recebido refrigério da parte do Senhor. O Senhor tem cuidado do nosso coração, o Senhor tem nos abraçado. Nos momentos, ó Deus, de solidão, Tu tens sido a resposta das nossas orações. No momento da nossa solitude, o Senhor tem sido os ânimos recobrados, dobrados, revigorados. O Senhor tem sido, e como é da Tua própria natureza, bondoso em todo o tempo. Obrigado. Obrigado porque somos vivificados a cada manhã, na certeza de que cada dia traz consigo, ó Deus, a manifestação clara de um poder sobrenatural que desce do trono da graça para encontrar destino em nossas vidas. Obrigado, Paizinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela assistência do Teu Espírito. Obrigado pela clareza da direção da Tua palavra revelada ao nosso espírito. Obrigado, Pai, por Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Obrigado por aquele que nos amou primeiro, que se entregou por nós, que se doou por nós, que se fez servo aqui nessa terra, simplesmente para se aproximar do propósito do Senhor em resgatar uma humanidade distanciada, uma humanidade distraída, perdida nos seus pecados, nos seus desejos próprios. Obrigado, Jesus. O Teu sacrifício não foi em vão. Tudo que o Senhor fez nessa terra ainda ecoa nas gerações e gerações e ainda continuará ecoando até a eternidade. Os Teus feitos nunca, jamais serão esquecidos. Jamais. A Tua entrega como cordeiro mudo, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, como o profeta diz. O Senhor se entregou sem murmurar, sem questionar. Aprendemos com o Senhor até no último momento do sofrimento a não revidar, ó Deus, as falas de crucificação, a não revidar as falas, ó Deus, de pessoas que não têm conhecimento do que estão fazendo. Essa foi a Tua resposta naquela hora da dor, quando todos gritavam: crucificam, crucificam.
O Senhor nos dizia, o Senhor nos ensinava: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor trouxe ensino até no momento difícil, no momento onde a dor emocional ou as dores emocionais, espirituais, a dor física era cravada sobre o Senhor. Mas além de nos ensinar, o Senhor nos deixou ali promessas de cura, promessas de libertação. O Senhor nos abençoou, se fazendo maldito em nosso lugar. O Senhor se tornou enfermo para que fôssemos curados. O Senhor nos abriu a porta para a eternidade, de volta à primeira essência. O resgate desse novo Adão que o Senhor se tornou, para resgatar uma humanidade que se perdeu através das atitudes do primeiro Adão. Obrigado, Jesus. Isso é vivo dentro de nós. A clareza que nunca nos esqueceremos que em todo o tempo o Senhor seja honrado, o Senhor seja glorificado. Que recebamos nesta manhã o espírito da doação, o espírito da entrega, e que possamos aqui nessa terra sermos a extensão deste amor, ser o braço doador do Senhor ao encontro do necessitado. E por falar em necessitado, quantas pessoas, meu Pai, quantas pessoas nessa hora necessitam de uma palavra, quantas pessoas nessa hora necessitam de um abraço, quantas pessoas nessa hora necessitam de uma doação, de uma lembrança, de uma palavra de afirmação, de um presente. Quantas pessoas nessa hora anseiam ser servidas. Queremos, ó Deus, orar para que na nossa caminhada nessa terra não deixemos, ó Deus, que a falta de percepção, a insensibilidade, não permitamos, ó Deus, que a insensibilidade tome conta das nossas atitudes. Que sejamos, ó Deus, a expressão e, acima de tudo, a extensão do Teu amor ao encontro dos necessitados. Nessa hora, Pai, eu quero abençoar este povo querido, que todas as manhãs estão aqui conosco. Eu quero abençoá-los e declarar que este amor, que essa graça, que essa redenção alcance toda a sua casa. E que nesta hora todos sejam assistidos pelo Teu Espírito. Que eles encontrem uma palavra diretiva, assertiva, clara, poderosa da parte do Senhor. Que eles estejam atentos, ó Deus, aos detalhes que o Senhor quer revelar, e que eles sejam providos em todas as suas necessidades. Que nesta hora desça do trono da graça tudo o que eles necessitam para que esse dia seja carregado de provisão do alto. Assim, Pai, eu abençoo as famílias, eu abençoo os lares aqui representados, eu abençoo os filhos aqui, eu abençoo, Senhor, e declaro, sobe ao meu coração nessa hora, que o Senhor está despachando milagres estão sendo liberados.
e sabemos que o dar é do Senhor, mas o possuir é do homem. Tomamos posse daquilo que o Senhor está liberando ao longo de todo esse dia. Promessas, milagres latentes sendo liberados nessa manhã, neste ambiente dessa live, na autoridade do nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Aleluia, 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 aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia de olhos lacrimejando. Ai, Jesus, é tão bom, é tão bom, é tão bom. Bom dia para você que acabou de chegar. É tão bom chorar na presença de Deus, é tão bom se quebrantar. A Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus nunca despreza. Nunca despreza. Eu queria falar nessa manhã sobre a figura do nosso Pai como o grande doador. É uma live especial de hoje, tanto a live de hoje como a live de amanhã. Nós teremos assuntos bem. Obrigado, Hermínio, por ter enviado aí os aviõezinhos para a sua comunidade, o seu povo. E por favor, você que chegou aí, envie aviõezinhos para os seus amigos. Você que chegou agora, depois volta quando a live for salva e participe desse momento de oração. Eu acho que Deus quer encontrar o seu coração. E eu quero falar hoje sobre o grande doador que nos deu tanta coisa e, acima de tudo, nos deu o sentido da vida. Esse Deus que preparou tudo, que nos entregou o seu melhor. Deus não reservou o melhor para depois. Quando a gente muitas vezes ouve, né? O melhor ainda está por vir. O melhor está por vir. Deus nos entregou o seu melhor na cruz do Calvário. Jesus foi o seu melhor. Jesus foi a sua maior entrega, a sua maior expressão de doação nessa terra. Eu queria que você acompanhasse comigo, escrevesse aí Atos 20, 24, Atos do Espírito Santo de Deus, capítulo 20, versículo 24, diz: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que recebi do Senhor Jesus, que Ele me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O texto está sendo claro para a gente aqui. Eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Essa expressão de alguém que entende que veio para essa terra com o propósito de doar, com o propósito de servir, com o propósito de fazer alguma coisa por alguém. Peter Drucker, ele traz uma frase que nós já citamos aqui algumas vezes em nossas lives, que a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. A medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. O que você fez com a sua vida no tempo que você teve aqui nessa terra é o que determina qual foi o seu tempo, a sua maior fatia de entrega e de doação. Você pode viver uma vida aí de 70, 80, 90, 100 anos, mas desse tempo, qual foi o espaço de tempo em que ela foi representativa
em se doar pelo outro, em se fazer pelo outro. Estou aqui doando o meu tempo, doando do que eu tenho recebido da parte de Deus para você. É uma doação. E quanto tempo eu quero viver doando, fazendo pelos outros? Muitos e muitos anos. Eu tenho dito para minha esposa de que eu quero fazer sempre. Eu quero sempre ser surpreendido mais por fazer do que por receber. Eu acredito que a maior alegria do homem é estar mais em dar do que receber. Por isso que a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente se sente melhor doando, entregando, fazendo pelo outro do que recebendo. Há uma satisfação que brota do coração de Deus para o nosso coração quando isso acontece. A vida na terra, a gente entende, e quando você vai ler o livro de Rick Warren falando sobre uma vida com propósito, Rick Warren vai dizer que a vida do homem aqui na terra, a sua valia, a sua serventia aqui não está concentrada em nós mesmos. Que a vida aqui na terra, ela passa pela doação. Não é sobre nós, é sobre Deus e sobre as pessoas. Quando eu entendo que a minha vida aqui na terra não é sobre mim, é sobre Deus e sobre as pessoas, é entender que a vida é uma missão, é uma preparação para a eternidade. Um dia, cada um de nós vai chegar diante do trono da graça e vai apresentar ali os nossos feitos. O que você fez com a vida que eu lhe entreguei? O que você fez com o tempo que você teve? O que você fez com aquilo que foi colocado nas suas mãos? A doação, a gente entende que é uma forma de colocar a fé em prática. E eu entendo muito mais que, para mim, a doação é a resposta do seu coração diante do que Deus tem feito na sua vida. Por causa disso eu me entrego, por causa disso eu faço, por causa disso eu dou. Entender que eu estou aqui doando o meu tempo, doando aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus para a sua vida, eu entendo que é a maneira que eu tenho de responder a Deus, de colocar diante de Deus aquilo que Ele tem feito na minha vida. Nós precisamos entender que para viver esta vida da forma correta, nós precisamos compreender o nosso chamado para a vida. Fomos chamados para isso. Porque quando nós falamos que o grande doador, Pai, Deus, nos deu sentido para viver, isso passa por 1 de João, no capítulo 3, versículo número 6. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é amor. 2 pontos. Diz o apóstolo: Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nisto, ou seja, o amor é mais do que palavras. O amor se compreende, o amor se revela, o amor se mostra na doação, naquilo que fazemos para o outro, naquilo que nós entregamos para o outro. Pensar, antes de tudo, em Deus e nos outros é viver na contracultura da pós-modernidade que a gente entende. Nós estamos vivendo num mundo que só quer receber. Um mundo egoísta que pensa em si, em si, em si, em si. Eu tenho que pensar em mim, que o mundo, e ainda usam palavrões, né? Nós temos que entender que aquele que tem a essência do coração de Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, a sua vida está na doação, em fazer pelo outro,
em abençoar o outro, em entregar para o outro. Há uma fala de Rick Warren, mais ou menos assim, que ele disse que a pior tragédia da vida do ser humano não é a morte. E ele fala que a pior tragédia da vida do ser humano é alguém caminhar nessa terra sem propósitos. É ter uma vida sem propósitos. É morrer em si mesmo. É ser egoísta em si mesmo. E eu queria trazer apenas um ponto para a gente poder dar sequência ao nosso assunto aqui, que o sentido da vida, ele só poderá ser compreendido e experimentado à medida que você acredita, entende e recebe presentes do grande doador. E o primeiro presente que eu quero citar aqui para você é: entenda a essência doadora de Deus. Porque à medida que eu compreendo de Deus, eu me torno semelhante a Ele. Eu coloco aquilo como alvo de ser parecido com Ele, porque o filho se parece com o pai. E o filho faz exatamente aquilo que o pai está fazendo. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 19, que ele disse que tudo que ele faz aqui na terra, tudo que ele fez aqui na terra, ele só fez porque viu o pai fazer e ele fez igualmente. A característica de um filho de Deus é ser como o pai. É ser como o pai e fazer como o pai. Como temos falado, a definição de cristão em ser a reprodução de Jesus Cristo, no seu caráter, na sua missão, ser como Jesus e fazer o que ele fez. É isso que é o cristianismo. Mas para isso nós precisamos compreender, nós precisamos entender e, acima de tudo, entender neste ponto, nesse sentido de hoje, a essência doadora de Deus. Vamos olhar para o Salmo 86, escreva aí, Salmo 86, versículos 15 e versículo 5. Veja o que diz o salmista: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor, em fidelidade. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos aqueles que te invocam. Essa é a essência do coração de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Não existe uma mudança no coração de Deus, uma mudança na essência do coração de Deus. Deus é amor. Todo ato de Deus está baseado no seu amor. Tudo que ele faz está coroado de amor. Tudo que ele faz está cheio, carregado de amor. Entenda isso. Nele está toda a essência de toda a doação divina. Tudo é motivado por amor ágape, o amor incondicional. Por isso, Deus não desiste de nós, nos nossos erros, nas nossas incompreensões, nas nossas tomadas de decisões contrárias. Deus não desiste de você. Ei, por mais que você tenha se esfriado na fé, por mais que você esteja desviado, por mais que você hoje esteja desigrejado, eu quero dizer para você que Deus não desiste de você. E Ele está sempre procurando um jeito de ir aí, falar ao seu coração, de ministrar uma palavra, de entregar uma mensagem, de colocar você na rota do seu propósito. Ele é um doador obstinado e apaixonado. Ninguém consegue ganhar de Deus e fazer mais do que Ele. E o que Ele busca, e o que Ele anseia, e o que Ele espera é que todos nós possamos imitá-lo. E o que Ele anseia é que todos nós venhamos agir como Ele age, amando incondicionalmente, sendo ponte e jamais construtor de barreiras. Sejamos construtores de pontes para alcançar o necessitado. Há uma frase também de Rick Warren, a gente está falando demais dele hoje, né?
lembrei demais dele hoje, porque esse tema tem muito a ver com propósito, e quando ele trabalha sobre isso, nós temos muito assunto para falar sobre essa temática. Rick Warren diz que quando você dá, você se parece mais com Deus. A maneira que eu tenho de imitar mais a Deus é na doação. A maneira que eu tenho de me parecer mais com o Pai é ser desapegado de mim mesmo e pensar em Deus e pensar no outro. Pensou nisso? Porque ele é pura doação. Ele deu a vida, criou tudo do nada. Ele criou a vida na terra, criou o homem. Ele é o grande criador. Não pense muitas vezes que isso pode ser algo fácil, porque amar incondicionalmente é difícil, é sacrificial, é morte do nosso eu, é morte da nossa vontade. Há uma frase bem interessante que diz que quem sempre quer colher onde não semeou, nunca entende o que é sacrifício. Eu vou repetir. Quem sempre quer colher onde não semeou, nunca entende o que é o sacrifício. Filipenses, capítulo 2, versículo número 4, diz assim: que cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. É a nossa fala. Você não precisa deixar de pensar em você, deixar de pensar na sua família para pensar no próximo. Não. Deus colocou em nós a capacidade de amar e servir a nós, mas também de servir o próximo. Porque entendemos que o segredo da doação é nunca parar de doar. E assim, nunca parar de receber. Porque o grande propósito de Deus é abençoar mais vidas através do recebedor. Quanto mais eu recebo de Deus, mais eu tenho a capacidade de doar. E quanto mais eu dou, mais eu recebo de Deus. A gente fez na igreja uma conferência chamada Bem-aventurada, Bem-sucedida. E teve um caso de uma pessoa que foi participar dessa conferência, que foi embora. E eu achei isso tão louco, tão insano, que isso marcou a minha vida. Porque logo no início da conferência, eu fui trazendo o tema principal, a conferência mais bem-sucedido, a conferência em como ser sucedido. E a maioria das pessoas foram lá para, de repente, pegar uma chave do sucesso. E eu mostrava que a chave do sucesso em ser bem-sucedido está em servir. E o que me marcou foi que uma pessoa foi embora. Foi embora porque o tema que ela achava não era aquele que estava sendo mostrado ali na conferência. Essa pessoa perdeu a oportunidade de ter sucesso. Triste isso. Como ainda existem pessoas que querem sucesso e não entendem que uma vida de sucesso, ela nunca morrerá em si mesma. Nunca uma vida em si mesmada. Mas o sucesso é quando eu entendo que tudo que eu tenho recebido não pode morrer em mim. Deve passar e transbordar na vida de tantas outras pessoas.